Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai eterno, obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos aqui, Pai, mais um dia, Senhor, podendo desfrutar da Sua palavra. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor deixou esses ensinamentos para a gente. Agradecer mais ainda que nós conseguimos ler e compreender a Sua palavra, Pai, esses ensinamentos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida do Fábio que está aqui, Pai, conosco. Obrigado pela vida de cada um que tocou estar presente, Senhor. Cuida deles, Pai. Nesse dia, Senhor, traz o discernimento com o Espírito Santo, Sua palavra, Pai. O Senhor quer tocar os nossos corações, o que nós precisamos entender hoje, Pai. Nós precisamos botar em prática. Mais importante do que entender é botar em prática a Sua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos dá forças todos os dias, Pai, para lutar contra o pecado e colocar a Sua palavra em prática, Senhor. Não nos deixa nos afastarmos de Ti, Pai. Isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente leu um trecho aqui, faltou o finalzinho aqui do Mateus 17, do 22 em diante. Você não consegue ler, né, Lucas? Você está dirigindo, né? Tá. Eu vou fazer a leitura do capítulo todo aqui pra gente. E aí, quando eu chegar no final, a gente discute a parte final. Se tiver mais alguma coisa que, de repente, você quer comentar das outras partes que eu li. Então, vamos lá. Mateus 17, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo a voz, né, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Esse aqui é o trecho da transfiguração. Agora, a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiserem. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Aqui é o terceiro trecho, a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Vos sofrerei. Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus,
Perguntaram em particular: por que motivo não puderam nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Até essa parte aqui que a gente já tinha discutido já nos outros dias, Lucas. E agora o restante que eu vou ler é o que a gente não tinha comentado ainda. Você quer comentar alguma coisa do que eu já li? Bom, acho que a gente pode prosseguir, porque muito do que eu vou falar, eu acredito que vocês já falaram, já pegaram todos os pontos aí, né? Mas, sim, fazendo um resumo bem rápido do que foi lido, né? É, a importância da fé, jejum e oração, né? Para mim é o que mais são os pilares aí que a gente tem que estar alicerçados, né? Nossa fé, jejum e oração, são as coisas importantes aí na seguir essa caminhada, seguir firme. Tivemos bastante. Depois você tenta dar uma assistida no devocional de ontem, bastante testemunho, sabe? Bastante coisa sobre essa parte da cura do jovem possesso aqui. Sou Mário, a Dona Lucinha, Tamires trouxe alguns testemunhos, sabe, sobre Sim, essa questão aqui de às vezes tá testemunhando e presente em momentos de exortação ali, acho que nem exortação, né? De você expulsar um demônio ali, umas coisas bem fortes ali. E sim. para mim tudo isso é muito novo, então eu só fico ouvindo. É bem forte, assim. Mas eu acho que a mensagem principal aqui que eu peguei ali deles é assim, você falou, né? Tá alinhado sempre, né? Os princípios, tá em comunhão ali o tempo todo, né? Em jejum e oração. Acho que é muito importante. Coisa que a Tamires trouxe ontem, que nós estarmos preparados o tempo todo, porque nunca sabemos o momento, né? E às vezes uma situação dessa pode, né, nos confrontar. Então, é, É bem bem, engraçado, eu também já tive umas experiências. Muitas vezes o que me parece, Fábio, é que quanto mais. Que, assim, tem duas situações, né? Uma quando você está bem forte mesmo espiritualmente. Alguns, eles não resistem, né? Quando você se aproxima. Alguns se manifestam. E só que a maioria das vezes é quando você está fraco que você tem algum tipo de experiência espiritual, sabia? Eu não sei se tem um padrão, porque parece que é justamente para acho que Deus permite algumas situações justamente para seria para te testar, eu não sei explicar nesse momento. Eu vou pensar bem nesse pesquisa, depois eu venho, que eu tenho um testemunho sobre isso, depois eu te conto. Vamos seguir, depois eu trago. talvez você falou aí, talvez quando está mais enfraquecido, né? Talvez um chamado, um ponto de atenção para o filho se fortaleça, volta, alguma coisa nesse sentido. Isso também, exatamente. É tipo assim, Deus às vezes permite algumas coisas acontecerem, e assim, até para o diabo se manifestar, ele tem que ter permissão, né? De Deus. Né? Ou então a gente dá legalidade, né? São duas situações. Na verdade, sim, as duas situações são as mesmas, né? Porque quando a gente dá legalidade, Deus permite. Então é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Quando ele tem essa permissão, eu acho que muitas das vezes é Deus mostrando, dando um sinal pra gente sobre o mundo espiritual. Porque essas coisas não acontecem para todo mundo, entendeu, Fabão? Mostrando que o mundo espiritual é real. Que algumas pessoas elas precisam ver para crer, entendeu? Para incredulidade mesmo, né? É, quebrar a incredulidade também. São várias situações, né? E outras que
Sim, são inúmeras situações, né? Até a situação também de que às vezes, quando você está forte, Deus pode te usar para poder libertar um irmão. Então, é um assunto bem complexo. Tem que estar forte aí na fé para poder. Verdade. Aí bastante. Ah, acho que o Tamires outro dia trouxe um ponto que falava sobre o que você falou, e às vezes Deus permitir algumas coisas acontecerem na vida das pessoas para que as pessoas, não que Deus seja mal, né? Mas ele permite que algumas coisas aconteçam justamente porque, até você falou, né? Meio que dá a legalidade, né? Você que se afastou, né? A pessoa que se afastou, que permitiu. Então tem todo, né? E algumas coisas acabam acontecendo justamente como um chamado, né? Para que a pessoa se reaproxime ou se aproxime, né? Sim, Para ficar perto, né? E, e ela usou um termo que foi engraçado, que ela falou sobre adoração. Deus faz isso para ele ser adorado. E aí James até trouxe uma questão, falou, mas acho que Deus seria muito mal fazer algo para a pessoa, para ele ser adorado. É algo como se fosse algo meio, sei lá, algo meio humano, né? Um sentimento meio humano, não de Deus, né? Meio egoísta, né? De Deus falar, olha, eu vou fazer você sofrer porque eu quero ser adorado, né? E aí a gente estava sim, consultando depois fui pesquisar o que significava o significado de adoração, né? E aí até coloquei lá no grupo lá que a adoração não é você somente ser reverenciado né, a glória de Deus e tal, mas também tem a questão da obediência, tem a questão né, de ser amado, né, de seguir, né, a justiça de Deus, né? Então a adoração tem vários significados, sabe? Foi uma coisa sim, bem interessante assim que a gente estava legal. discutindo sobre isso daí. Então, assim, realmente, sim, Deus às vezes coloca situações na nossa vida para que a gente seja adorado, né? Mas essa adoração tem os significados que não é só a gente ir à igreja e ficar ali fazendo louvor, né? Ou glorificando a Deus, porque aí seria algo mais, né? Meio que egoísta mesmo de Deus, né? Mas na verdade não, ele quer que a gente esteja próximo dele, né? Esteja em obediência, esteja praticando, né, a generosidade, a bondade, né, a justiça de Deus, né? Então, a adoração ela tem múltiplos significados, né? Então, interessante Sim. trazer essa visão. Bom dia, Ruth. Tudo bem, querida? Ah, seu Mário hoje está com o carro quebrado, Dona Lucinha não pôde participar. Bom Dona dia, eu também Marinês, tô numa casa também que eu não posso falar, então eu vou ficar quietinha aqui. tá bom. Dona Marinês mudando o horário aí, começa a participar mais com a gente. Vamos lá. A gente fez a leitura aqui e tem mais um ponto que eu queria discutir, que foi comentado ontem, mas eu vou deixar para falar amanhã. Se puder participar, Lucas, é interessante, porque foi um assunto interessante sobre misericórdia, sabe? Sim, E que ontem fiquei com uma, uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que é um assunto legal para a gente trazer para discussão e tal. Mas eu vou falar sim, amanhã sobre esse assunto, que as tá pessoas bom. estavam com a gente lá. Eu vou estar sempre, na maioria das vezes, agora, com todo esse horário, tá dentro do carro. Geralmente, o horário que eu tô indo. Geralmente, eu inicio meus trabalhos às 8, 7h30, né? Então, tô sempre em trânsito. Ou se eu for começar uma coisa mais tarde, eu vou estar em casa. Mas eu vou estar aqui participando do jeito que eu tô hoje. A gente vai mudar o horário, sabe, né, Lucas? Para o horário de verão. O Salles E, está terminando o estudo dele e a gente vai aham. começar uma hora mais cedo. Ah, Eu sim. não sei se Ah, te verdade, ajuda, verdade. Eu vi, tá? faltavam alguns dias, né, pra terminar. Acho que parece que amanhã ele termina. Vou ligar para ele mais tarde depois. Ah, não, legal. Então, ó, então vai dar certo. Vai ser às 6, das 6 às 7, Vai dar certo. tá? Vamos ler o trecho que faltou então aqui, ó, pra gente conversar. Então, assim, versículo 22, Mateus 17.
Então, reunidos eles na Galiléia, né, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Bom, é, essa aqui é uma situação diferente da próxima, né? Mas, assim, na minha reflexão, acho que o sentimento que a gente tem aqui de, nossa, de desespero, né? A gente está ali vendo Cristo com eles, né? Trazendo uma notícia de que não vai estar mais presente, né? Quanto que forte isso deve ter batido no coração deles e o sentimento que eles tinham, né? Jesus já tinha anunciado isso para, né, para eles há um tempo atrás. Pedro tinha sido exortado, né? Afasta de mim, Satanás, né? E a vontade de Deus precisa ser cumprida, né? Arreta, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens, né? Então, ali eu acho que eles já falaram, agora eu vou ficar quietinho, né? Vou ficar quietinho e se entristeceram ali, né? Porque o que Jesus vinha anunciando, vinha trazendo, né? Das coisas que iam acontecer, né? E agora acho que daqui em diante Jesus cada vez mais vai, né, anunciando e vai, né, mostrando para eles, né, por que Jesus veio, né? Que não era aquele o Messias guerreiro, né? Não era um exército, né, que ele ia comandar, não era, né, uma obra carnal, né? Mas sim uma obra espiritual, né? Como Herodes ali que tinha medo do rei, né, que estava nascendo, né? Como assim vai nascer um outro rei, né? Mas o rei que ia nascer não era o rei da terra, né? Não era o rei dos homens, né? Era um rei, né? Que era Jesus, no mundo espiritual ali, né? E os homens, por falta de entendimento, os fariseus ali na época, né? Por estarem esperando um líder que viesse, né? Com um exército, que viesse expulsar os romanos ali, né? Sobre, né? Dominando os judeus ali na época, né? Isso não se concretizou. Então, para eles era um, eles não conseguiam entender, né? Eles não conseguiam compreender, né, o que realmente, né, quem era realmente o Messias, né, que viria, né? O Messias que veio, né, com tanta humildade, né? A gente vê tantas autoridades aí cheias de pompas, né, de regalias, de coroas de ouro, né? E Jesus sempre na humildade, né? Entrando no jumentinho, né? Outra, para eles é muito difícil entender isso, né? Infelizmente, até hoje, né? Até hoje eles têm essa dificuldade, né? Quebra de paradigmas, né? Totalmente. É engraçado pensar porque a visão que eles tinham realmente, né, de que ele viria como um guerreiro, né? E assim, ele vai vir, né, como um guerreiro, mas na segunda vinda, né? Não agora, não na primeira, né? E eles não tinham como saber isso, porque a segunda vinda só foi anunciada no Novo Testamento, né? É. E a maestria de Jesus também, né? Assim, como Deus, né, na Terra, né? De suportar tudo que ele passou, né? Seguir suportando até o final, né? Até o final, né? Tem aquela passagem depois que a gente vai ler, né? No livro de Cálice, né? Porque ele sabia de quão pesado, né? Era, né? Ter que assumir os pecados da humanidade, mas ele foi fiel até o fim, né? Até o fim ele suportou, né? Meu Deus. Até nisso ele foi perfeito, porque ele já sabia também quantas pessoas não falariam assim, ah, ele aguentou o que aguentou porque era Deus. Mas não, ele era Deus, mas ele deixou a essência divina nos céus e veio como um homem. Então, tudo que ele aguentou foi como um homem. Ele sangrou como um homem, ele sofreu como um homem. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, que a gente fala, ah, é demais e tal, Deus passou pior, né?
que Jesus sofreu pela gente aqui antes de morrer realmente. Muito pior do que qualquer coisinha que a gente, no nosso egoísmo, acha que é muito grande para suportar. É Interessante isso isso. que você falou, porque ele suportou tudo isso porque ele era Deus, né? Porque se não fosse Deus, não suportaria. Então, assim, para não deixar dúvida de que ele era Deus, ele foi e suportou tudo isso, né? Só Deus suportaria tudo que ele passou, né? Estou lendo o Êxodos agora e tem a passagem lá dos castigos, né? Que Deus vai trazendo para o faraó e vai Sim, endurecendo ele, o coração dele. Você vai vendo cada coisa que, né, que Deus vai fazendo, castigando, vai castigando o povo dele, né, do Egito. Mas Deus vai endurecendo o coração do faraó. O faraó, né, talvez no primeiro, no segundo castigo, o faraó já tivesse aberto mão e falou, tudo bem, deixa o povo ir embora. Deixa o povo, né, prestar lá, né, o serviço lá, né, para o Senhor deles, para o Deus deles. Mas Deus ia endurecer o coração deles. E Deus fala ali na passagem, eu endureci o coração deles, vou continuar endurecendo o coração deles para que eles vejam o meu poder, para que eles vejam o poder de Deus, para que sirva de testemunho para os filhos dos judeus, quão poderoso o Deus deles é. Meu Deus, né, cara? É só Deus, né, cara? Só Deus mesmo pra. Ó, eu sou Deus, né? Eu sou Deus. Então, para que as pessoas realmente, né, se prostrem. E é o que a gente tava falando agora no começo, né? Quebrar a incredulidade. Como é que eu vou quebrar a incredulidade, né? Como é que Deus vai quebrar a nossa incredulidade, né? Vamos te mostrando, né? Apresentando, né? E, enfim. eu não cheguei a ler isso ainda. Interessante. Mas Vou ler o assim, segundo trecho. Pode falar. pode levar, pode levar. Quer comentar mais alguma coisa? Pode falar. Não, só ia comentar sobre isso, a parte que você falou do Êxodo. É, grandiosidade, né? Deus tinha que mostrar a grandiosidade dele, né? Porque senão as pessoas não teriam a dimensão, né, do poder de Deus. Não tem como ter uma dimensão, mas saber que ele é grandioso mesmo, saber que ele é Deus, se ele, se ele mostrar um pouco da sua grandeza, não teria como nós sabermos, né? Eu vou tentar achar depois aqui, mas nossa, é fortíssimo. Você vai lendo assim o texto muito forte mesmo. Eu achei super interessante essa questão de Deus falar, olha, isso aqui é para servir de testemunha para os seus filhos, né, para os filhos ali do povo dele, né? De quão poderoso Deus é, né? E foram várias, assim, várias. Ele mandava várias pragas. Aí o faraó pedia perdão, o faraó pedia para orar para ele. Olha que engraçado, cara. Ora para mim e para o seu Deus. Eu olhei aqui e falei, nossa, o faraó pedindo para orar para ele, né? E aí Engraçado. quando Moisés desfazia lá, né, orava para Deus pedindo para Deus parar aquela praga, porque agora o faraó ia, né, atender. O faraó de novo endurecia o coração, falava, não, não vai deixar, não vou deixar ninguém sair. Aí Deus vinha e dava outro. Então, ó, então agora você volta lá, Moisés, e fala para ele que agora eu vou mandar tal coisa. E aí tinha um bordão lá, que o bordão acho que era como se fosse um colar, né, que eles usam, os judeus devem usar até hoje, não sei. E ele pegava esse bordão e colocava lá e falou, ó, agora vai acontecer tal coisa. Então, choveu pedra, rãs e tudo, né? Deu gafanhotos, enfim, muitas coisas Sim, ali. Até que tem um final ali que chega ao ponto, que é super interessante, chega ao ponto, vai evoluindo tanto que chega ao ponto que Deus fala para Moisés, e Moisés vai falar, né, pro povo dele, que é para eles pedirem para os vizinhos que são egípcios, para darem ouro, para dar, sabe, mantimento, para dar coisas para ele. O povo está tão amedrontado que fala, não, toma, toma, é de vocês, né? Não quero. Sabe? É impressionante, assim, é muito forte, muito forte.
conheço a história das sete pedras. A última já chegou na última, não? Né? Vou ler aqui. Jesus paga imposto. Então, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Estava fazendo uma pesquisa aqui, quanto que valia um dracma, né? O dracma era equivalente a um dia de trabalho deles, né? E na época. Parece que o Sim. dracma existe até hoje na Grécia, parece. Eu estava pesquisando ali, deixa eu até confirmar. Mas era equivalente a um dia de trabalho deles na época. E, e é interessante porque essa pergunta que Jesus fala ali, né? Que eles vêm questionar se Jesus não paga impostos, né? E aí Pedro respondeu sim, respondeu, né, Pedro, né? Mas ao entrar Pedro em casa, Jesus já se antecipou para ele, dizendo, né, Simão, o que te parece, né? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pergunta interessante, né? Porque como os reis da terra olham para o povo dele, né? Como filhos ou como estranhos, né? Ali na época a gente tinha o Império Romano, né? Que estava ali, né, dominando, né, aquela região de Israel, e os judeus eram os estranhos para eles, né? É, mas eu imagino que até em Roma também eram cobrados impostos, né? Então até a própria população deles, né, eram tidas como estranhos também, né? E não eram tratados como filhos, né? Como Deus nos trata, como Deus cuida da gente, né? E aí Jesus vem e responde, ó, respondendo Pedro, dos estranhos, né? Jesus lhes disse, logo estão isentos os filhos, né? Os filhos não pagam imposto, né? Nós não cobramos impostos dos nossos filhos, né? Nós não cobramos dos filhos, nós agraciamos os nossos filhos, né? Mas para que não escandalizemos, né? Aqui, né? Não criemos problemas em relação a isso, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, achará, né, um estáter, né, que é a moeda ali. Toma e entrega para eles, por mim e por ti. Né? E aí a gente tem uma passagem em um outro lugar que fala, né, dê a César o que é de César, né? É o mesmo trecho aqui falando sobre isso, mas num outro livro que fala justamente sobre isso, né? E Sim. as coisas de Deus são espirituais, né? E ele não veio aqui para mexer né, com o carnal, né, com a obra do homem, né? Então, assim, paga o que é do homem e seguimos em frente aí com, né, nossa batalha espiritual aí, que é muito mais importante do que qualquer outra questão aí de uma moeda, né, do imposto, não. Essa é a mensagem que eu tirei desse trecho aqui. Certeza. Esse é o final do 27, do 17? É, até o final. Você pode só ler esse último trecho de novo para mim, Fábio? Leio. Tendo eles chegado a Cafarnaum, então eles é Jesus e os discípulos, né? Dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto. Então, o cobrador de impostos chegou para Pedro, né, das 2 dracmas e perguntaram, né? Eles cobravam 2 dracmas, era o imposto. Aí perguntou para Pedro,
não paga imposto o vosso mestre, as 2 dracmas? Né? Aí Pedro ficou, né, e olhou para ele e falou, sim, respondeu ele. E ao entrar em casa, né, Pedro entrou em casa e Jesus já chamou Pedro e antecipou, dizendo, Pedro, né, chamou ele de Simão. O que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E aí o Pedro respondeu, dos estranhos. Aí Jesus lhe disse, logo estão isentos, né, de pagar imposto os filhos. Então, logo os filhos não precisam pagar imposto, só os estranhos. Porém, Jesus falou, mas para que não nos escandalizemos, né, para que não criemos problemas, né, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, né, achará um estáter. Era uma moeda, né, alguma coisa assim, não sei o que que era um estáter. Toma-o, né, tira ele da boca e entrega para cobrador de imposto, né, para que pague a minha parte e a sua, né, do imposto. Foi isso que Jesus pediu para Pedro fazer, sabe? Pediu para tirar da boca do peixe, né? Incrível, Do né? Pedro pescando o peixe e tirando a moedinha de dentro. Acho que nessa Incrível. altura ele já não tinha tanta, ele não tinha tanta dúvida, né, de que seria possível. Acho que não. Acho que ali já. Tanto é que eu acho que já passamos por aquela parte, né? Que eu acho que Jesus pergunta para Pedro, né? Ele fala, olha, alguns dizem que que eu sou um profeta, alguns dizem que eu sou Elias, alguns dizem que eu sou Moisés. Pedro, e para você, quem eu sou? Aí Pedro vira e fala, você é o Messias, né? Você é o Senhor, né? Você é o Senhor nosso Deus, né? Então já acho que Pedro aqui já tinha, já estava ciente que, né, era Jesus, né? A Ruth acho que ela não consegue falar, porque tá isolada, né? Mas Mas acho que isso conecta outra parte da Bíblia que fala se nós obedecemos as leis dessa terra, independente, né, que para nós seguirmos as leis e pagarmos nossos impostos e obedecermos, né? E, claro, nada que ultrapasse as leis de Deus. eu acho que Deus é um Deus de. Ele não veio para lidar com essas questões terrenas, né? Ele veio mostrar algo muito superior, né? Então, se ele talvez fosse querer entrar nessa questão, né, dos impostos aqui e tal, acho que, bom, sei lá. Se ele fosse entrar, ele ia entrar e pronto. Ele não entrou, né? Porque Deus é Deus e ele é perfeito, né? Sim. E Fábio, vou falar rapidinho. Eu acredito também que Deus fez isso para certo exemplo, como é que fala? Para dar um exemplo também, porque se ele veio como homem para fazer tudo que o homem faz, então ele também veio e pagou o imposto também. Tira para mim primeiro, para mostrar para a gente que até Deus, que era santo, que não precisava fazer isso, ele fez. Ele pagou, porque naquela época ele estava sendo homem e não Deus. Então, como homem, ele fez tudo que o homem tem que fazer. E então, como ele vivia mesmo de como é que fala? Ele era
que fazia milagre e fazia as coisas, então pela fé ele vivia igual muitos hoje vivem, e quando ganham um dinheiro tem que pagar o imposto. E ele, sendo homem, ele fez o milagre para o dinheiro, para ele pagar o imposto, porque era o correto e tinha que ser feito. Então, eu creio que Jesus não ficou devendo nada, ele foi exemplo de tudo. E aí ele foi um exemplo de que muitas pessoas acham que a gente não tem que pagar imposto. Imposto é uma coisa que o homem estabeleceu. Mas antes disso, Deus estabeleceu o homem. Deus criou o homem. E Deus falou que nós tínhamos que ser exemplo aqui na terra. Mas antes mesmo, ele também foi. Ele provou para a gente, ele mostrou para a gente como faz as coisas. Eu acredito isso. E o milagre é só para quem tem fé mesmo. Onde que você já se viu? Você pegar um peixe, qualquer um random peixe, e dentro dele ter dinheiro. E você pode poder usar isso para pagar o seu imposto. Não importa como ele usou. Mas você já pensou? Você tirar dinheiro de dentro de um peixe? Só para quem tem fé mesmo, né? Igual o Pedro creu e foi lá e fez e pegou. Então, aquele que crê será dado. E Pedro creu e foi lá e estava lá. Eu queria falar mais, mas não dá não. Desculpa. Maravilhoso, Ruth. Obrigado. Acho que você colocou algo muito forte mesmo, muito importante, porque ele veio como homem, né? O que você falou, ele veio cumprir, né? E se ele tivesse assumido algum privilégio, né? De, de não, talvez ele tivesse passado, né? Ele teria talvez, aqui vai passar ensinamento errado, mas a gente não teria usado isso como exemplo hoje para saber o que é certo, né? Fazer, né? E o certo é o que Jesus nos ensinou, né? Que é um Deus de ordem, né? Um Deus de onde existia ali um governo, um estado, né? Que estaria ali organizando, né? O governo ali, as pessoas, as cidades, né? Toda essa estrutura que a gente conhece. E ele foi lá e pagou os impostos ali, né? Que eram devidos. E foi engraçado você falar do peixe aí, o Randall Fish aí, que é aleatoriamente, né? Cristo não foi junto com. Aqui não diz, né? Que Jesus foi junto com Pedro, né? Para pescar o peixe, né? Ele jogou o anzol lá e tirou qualquer um, né? Tirou, né? Tirou qualquer um, né? Ó, vai lá e pega um. Imagina, imagina ele indo com o anzol. Ele, cara, como é que ele jogar, pegar um peixe, tirar uma moeda do peixe. Acho que ele foi com tanta certeza que ia acontecer que ele nem pensou nisso, né? Então, maravilha, né? Aí. Hoje tinha um trecho pequeno para a gente terminar, esse finalzinho, né? Fizemos a leitura toda aqui. Se tiver algo mais para comentar, Lucas, senão a gente pode fazer oração e fazer o encerramento, né? Bom, obrigado. Obrigado pela sua presença, Lucas. É, Sinto sua palavra. pronto, eu vou participar mais vezes, cara. Tô vacilando, essa é a palavra. A preguiça tá tomando conta. Tem que ajustar esses meus horários de dormir, na verdade. Mas amanhã eu tô aqui com vocês de novo. Fé em Deus. Amém. Mas vamos encerrar assim. Eu tô a 2 minutos do trabalho. Também tô chegando aqui, eu vou ter que já sair. Então, casou os horários. Quer orar para a gente? Para a gente encerrar? Faz você a oração de encerramento? Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Pai, por hoje. Obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai, em Sua presença, Pai, em comunhão, estudando a palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos, Pai, que estão aqui presentes, pelos irmãos que não puderem estar presentes, Pai. Olhe por cada um de nós, Pai. Toque nossos corações, Pai.
Toque nossos corações, Senhor Jesus. Traga conforto, Pai, traga alívio, Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, estarmos em direção a Ti, Pai, nos aproximamos de Ti, Pai, em humildade, Senhor, exercendo essa humildade, Pai, a todo momento, Senhor, que nós possamos, Pai, reconhecer as nossas fraquezas, Pai, que o Senhor possa revelar, Pai, a cada um de nós, Pai, aquilo que é necessário, Senhor Jesus, para que nós possamos, Pai, ter um entendimento, Senhor, entendimento da Sua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer da gente, Pai, de cada um de nós, Pai, que nós possamos nos respeitar uns aos outros, Pai, a todo momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue derramando a sua graça sobre nossas vidas, Pai, nos protegendo, Pai, sobre o seu manto sagrado, Pai, guardando, Pai, cada um de nós, Pai, guardando cada um de nós, Senhor Jesus, transbordando, Pai, o seu amor nos nossos corações, Pai. Obrigado, proteja, Pai, o nosso dia, proteja a noite de nosso irmão James, Pai. Proteja, Pai, cada um de nós, onde estivermos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. ele te joga na parede. Estão querendo ser bem. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.